Senhoras e senhores, boa tarde. Retomamos neste momento a apresentação das propostas dos candidatos à presidência da República. Convidamos o pré-candidato à presidência da República, senhor Henrique Meirelles, do MDB, para a sua exposição. Lembramos que o tempo será de 25 minutos. Ministro, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. O senhor terá 25 minutos para a sua primeira palestra. Pois não. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui com todos, porque é aqui que se define uma grande parte do que será o Brasil nos próximos anos. Os senhores estão definindo isso pelas suas decisões de investimento, pelas suas decisões de plano de negócio. Então, é fundamental para nós todos termos uma ideia clara do que será o Brasil nos próximos anos e, portanto, para que todos aqui possam planejar com precisão e com fundamento tudo aquilo que cada um vai fazer nos próximos anos. A minha proposta, ou as minhas propostas, são propostas de fazer, agora em 4 anos, o que já mostrei que podemos fazer pelo Brasil. E é importante que nós falemos sobre o que foi feito e o que eu fiz em 2 governos que participei. O que eu fiz pelo país, o que eu fiz que causou resultado não só para a indústria, mas causou resultado para o comércio, para a agricultura, para a pecuária, para o setor de serviços e para a população em geral. Em primeiro lugar, a minha experiência como membro e condutor da política econômica durante 8 anos no governo do Lula. Aquele foi um período longo, onde houve um acordo de independência entre o presidente eleito e eu, onde eu pude fazer uma política econômica independente. O resultado disso, e todos se recordam, foi que o Brasil cresceu, e a indústria cresceu, porque nós criamos e consolidamos uma estabilização da economia brasileira e eliminamos algumas situações críticas que o Brasil tinha vivido por décadas. Eu vou lembrar a todos uma frase famosa do ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, que dizia que inflação aleja e câmbio mata. Ele não estava se referindo à taxa de câmbio. Ele estava se referindo à disponibilidade de moeda, de caixa, porque muitos se lembram, mas na nossa memória curta nós nos esquecemos que o Brasil, de tempos em tempos, entrava numa crise cambial. A crise cambial não era uma questão de taxa de câmbio, era falta de caixa. Falta de dólar para pagar as importações, para pagar os empréstimos, para pagar a prestação de serviço. O Brasil viveu isso durante décadas. Eu lembro a todos que, em 2002, o Brasil assinou um acordo com o FMI, que todos os candidatos, então, tiveram que assinar o acordo, porque o FMI tinha que manter os empréstimos ao Brasil. O FMI tinha socorrido o Brasil alguns poucos anos antes. E nós começamos, então, a enfrentar, entre outras coisas, a questão cambial. E com sucesso, isto é, naquela época, eu tive a satisfação de assinar o pagamento
de todas as dívidas que o Brasil tinha com o FMI. Foi quando nós ficamos livres da tutela do FMI. E começamos a desenvolver uma política econômica brasileira, independente, sem estar tendo que consultar o credor. Porque quando eu entrei lá, cada dia tinha que, cada medida tinha que perguntar para o credor, que pode fazer isso, não pode? Está cumprindo as obrigações que assinou lá no contrato? Nós conhecemos essa história, né? Quando, muitas vezes, o país está em dificuldade e aceita toda a série de condições e fica negociando. Pois bem, pagamos o empréstimo ao FMI, o Brasil ficou livre para fazer aquilo que julgava adequado, e o país começou a crescer. E a indústria cresceu naquele período, a indústria cresceu de uma maneira forte, a economia como um todo, serviços, agricultura e demais setores, comércio. E vou lembrar uma coisa muito importante. 60 milhões de brasileiros naqueles 8 anos saíram de classes de renda mais baixa, principalmente classe D e E, e passaram para a classe média. E esta é a grande lembrança que a população tem daquele período. É uma lembrança correta, porque isso de fato aconteceu. Agora, quando alguns me perguntam, mas o que você vai dizer à população da sua história? Eu vou dizer apenas a verdade. Eu vou mostrar quem é que conduziu a política econômica naquele período e o que o Brasil teve como consequência. Então, essas 60 milhões de pessoas que entraram na classe média, elas entraram porque o Brasil cresceu, o Brasil criou empregos, o Brasil criou renda naquela época. E isso não é uma coisa que muitos dizem, uma coisa vaga de discussão, de economia, que a população não interessa. Não. As pessoas têm lembrança concreta disso. Não, naquela época foi a última vez, eu comprei uma televisão, eu comprei uma geladeira. Foi a época que eu pude viajar. Foi a época em que minha vida melhorou, a família comia melhor. Pois bem, eu vou mostrar com clareza quem era o responsável pela política econômica naquela época e por que o Brasil cresceu. Então, isso é um dado concreto. Outra coisa importante, que também estamos mostrando agora. O que aconteceu quando eu saí do governo? É verdade que o governo mudou completamente a orientação. A presidente eleita achava que não era nada disso e não concordou em dar autonomia, ao contrário do governo anterior, onde nós tivemos autonomia para fazer uma política econômica que levou ao crescimento. Pois bem, o que ocorreu em consequência? Recessão. Senhores, senhoras, viveram isso. Continuam a viver as consequências. Eu não preciso contar para todos aqui o tamanho da recessão brasileira. Todos viveram isso. Queda nas vendas, aumento do endividamento, subiu os juros, subiu a inflação e o país entrou numa dificuldade enorme. E todos nós vivemos isso. 14 milhões de desempregados. No PIB. O senhor tem a ideia, quando eu assumi o governo, agora junto com a convite e junto com o presidente Temer, o Brasil, o PIB brasileiro, tinha caído mais de 5% em um ano. Durante o ano de 17, 3,5%. Mas durante 12 meses, mais de 5% em um ano. Foi a maior crise. Às vezes nós vivemos a crise, mas não temos a comparação. Foi a maior crise econômica da história do país, maior do que a Grande Depressão de 1929. Não é brincadeira. Todos vivemos isso. Pois bem, enfrentamos isso com força, enfrentamos isso com coragem, enfrentamos isso com determinação, e o Brasil, aos poucos, começou a sair da crise. Aí muitos dizem, mas está saindo devagar. Vamos devagar, para entender. Seguinte, o Brasil caiu 3,5% durante o ano de 17. Tinha caído 5% em 12 meses até maio, 16. 17 caiu 3,5%. Cresceu 1,1%, desculpe, caiu 3,5% em 16. Cresceu 1,1% em 17. O que aconteceu? A diferença é de 4,6%. É muita coisa. É um salto enorme. Um país que está entrando
em queda livre, de repente, cresce. E mais, se nós olharmos o final de 17, isto é, o último trimestre de 17, com o último trimestre de 16, crescimento de 2,1. Então, muito mais do que um, quer dizer. E acelerou em 2018. As previsões dos economistas foram e eram de que o país ia crescer 3% em 18. Estava 2,8 para 3. Muito bem, muitos se preocupam. É verdade. Só que a economia arrefeceu. Estava começando a crescer. Começando, muitos setores ainda em dificuldade, verdade. Alguns setores já melhores, já começaram a subir. Mas o fato concreto é que a economia estava saindo. Só para dar alguns números. Eu não vou ficar falando muito em número aqui, né? Porque, afinal de contas, não é uma palestra do ministro da Fazenda ou de ministro da Economia, etc. Eu sou candidato a presidente da República e vamos falar sobre isso. Estamos falando já, porque esta é a base. Né? Por quê? Porque, no momento em que o país volta a crescer, no momento em que nós enfrentamos essa situação e o país cresce, para dar um exemplo, o Brasil, no fundo do poço, chegou a ter 89,5 milhões de pessoas trabalhando. No final de 17, 91,5 milhões de pessoas trabalhando. Cresceu 2 milhões. Bom, mas tem muito desempregado ainda, certo? Porque muitas pessoas que estavam desanimadas voltaram ao mercado de trabalho. Isso é bom? Isso não é ruim, não, é bom. E tem muito desempregado ainda, não tem dúvida. Exatamente por isso que coloco o meu nome à disposição do MDB e vamos pleitear a candidatura à presidência da República, para podermos ter 4 anos e agora sim, como presidente eleito pela população, em voto direto, vamos ter condições de colocar, assim, o Brasil numa rota clara e sustentável de crescimento por um período avançado, por um período longo. Isso é fundamental. Isso é que é o mais importante. Muito bem. Então, o país voltou, está criando emprego, criou 387 mil empregos nos primeiros meses de 2018. Agora arrefeceu um pouco, é verdade. Por que arrefeceu um pouco? É muito simples. Eu, há alguns meses atrás, eu fui num congresso, numa reunião mundial de economia, discussão de economistas, fui fazer uma palestra numa sala como essa, talvez não tivesse um número tão grande de industriais e empresários, mas tínhamos lá 700 empresários, 700 dirigentes das maiores empresas mundiais, que tinham investimento no Brasil, operações brasileiras. Pois bem, o que eu ouvi? Deu o seguinte: olha, meus parabéns, o senhor está conduzindo com sucesso a recuperação da economia brasileira, o Brasil vai bem, só que nós já aprovamos o orçamento para investimento no Brasil este ano, de 18, foi no início do ano. Mas nós vamos suspender. Digo, mas por quê? Bom, nós vamos suspender o orçamento até o resultado da eleição, porque nós não sabemos que direção que o Brasil vai tomar. Vai voltar atrás, fazer o que o governo anterior fez, jogar o Brasil de volta à recessão? Vai haver um conflito entre brasileiros por propostas radicais, ou vai ter um país que vai seguir, vai em frente. E eu vou lembrar a todos, nesse momento, a capa de uma revista internacional de economia, em 2009, sobre o Brasil, só para ilustrar. Essa revista, na época, publicou uma capa, a revista de maior prestígio da economia mundial, e era um desenho do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, lá do Corcovado, decolando como um foguete. E o título era O Brasil Decola. Poucos anos. E eu fui cumprimentado por aquilo, né? Cheguei na Basileia, lá dirigentes, né, de bancos centrais do mundo inteiro, fui aplaudido de pé, foi
muito bom, o Brasil era a estrela naquele momento. Pois bem, poucos anos depois, antes de nós entrarmos no governo novamente, eu vi a capa dessa mesma revista, era o Cristo fazendo um loop e mergulhando na Baía de Guanabara. Então, qual é a questão? Hoje, o Brasil, Cristo já começa a decolar de novo. Agora, a situação está ainda muito difícil para muita gente, é verdade. E, para isso, nós precisamos continuar pelos próximos anos. Por quê? Porque, voltando àquilo que eu falei lá da Conferência Global de Economia e dos empresários e dos presidentes de empresas, eles me disseram, eu vou adiar o meu investimento até o resultado da eleição. E eu comecei a ver, depois, algo que eu já previa, muitos consumidores também fazer isso. Cidadã ia comprar uma televisão, uma geladeira, financiado e etc. Espera aí, vou aguardar o resultado da eleição. Agora, esse segmento, por exemplo, só para dar um exemplo, não vou ficar falando de número aqui, esse segmento cresceu muito, por exemplo, no ano passado, eletrodomésticos, que é o consumo das famílias. Cresceu quase 30% de um semestre para o outro, mais de 20%. Pois bem, os investimentos em máquinas e equipamentos cresceram mais de 10% no primeiro semestre para o segundo semestre, do ano passado, 17%. Significava que, de fato, o nível de confiança na economia brasileira estava aumentando. E agora eu vou usar isso para e enfatizar e chamar a atenção para uma palavra fundamental na administração de um país e na administração da economia, e o que é importante para todos aqui presentes, para toda a população, é a palavra confiança. Confiança em alguém que sabe fazer, tem competência demonstrada, comprovada, já fez, tem planos concretos, tem experiência para fazer e tem integridade pessoal. Não está envolvido em problema de nenhuma ordem. Isso é fundamental, porque isso desperta confiança. E confiança é fundamental no crescimento. Sabemos disso. Quando entramos no governo, o nível de confiança estava caindo desde 2011. Começou a crescer a partir de junho de 2016. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu já dizia a todos, a confiança está crescendo, a economia vai crescer depois de alguns meses. Muitas pessoas céticas, mas é inevitável. A confiança começa a cair, não se sabe o que vai acontecer amanhã, a economia começa a cair. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu sei que foi um tema de discussão aqui, governança pública. Importância da governança pública, desde aspectos jurídicos, legais, institucionais, importantíssimo, mas qualidade de equipe. E alguns me perguntam, como é que vai ser a qualidade da sua equipe? Eu digo muito simples, eu não gosto de falatório, prometer, fazer, porque eu vou fazer, vou escolher, Não, eu gosto de apontar o que eu fiz, e aí dizer o que eu vou fazer. O que eu fiz? Muitos se lembram, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a imprensa chamou do time dos sonhos, era o Dream Team, lembrando daquele grande time de basquete americano. Né? Por quê? Porque eu coloquei uma equipe de primeiríssima qualidade. Quando fui para o Banco Central, a mesma coisa. No setor privado, a mesma coisa. Dirigindo um grande banco internacional lá fora, a mesma coisa. Um Dream Team, time dos sonhos. E isso vamos fazer no Brasil. Então, a primeira coisa, em termos de governança, nós temos que assegurar uma boa governança do Executivo. É o papel do Presidente da República. Além do mais, tem o Congresso e tem o Judiciário. A segunda questão fundamental é exatamente aprovar as reformas fundamentais do Congresso Nacional. E as pessoas me dizem, mas como é que o senhor está com propostas excelentes, extraordinárias, etc., concordamos. Agora, como é que o senhor vai conseguir aprovar os projetos, as reformas fundamentais no Congresso? Eu digo, a nossa experiência foi positiva. Eu tive uma experiência positiva com isso. Nós aprovamos o teto de gastos públicos, que liberou recursos da economia para o setor privado, para o consumo, para o investimento e para o crescimento. Né? As despesas públicas do governo brasileiro vieram crescendo despesas do governo central, crescendo desde 91.
até 2016. Cresceu de 10,8% do PIB para 20%. Já caiu um pouquinho. E vai cair mais se aprovarmos as reformas fundamentais, principalmente a reforma da Previdência, que é fundamental aí, inclusive para criar mais igualdade na Previdência. A minha experiência é, se olharmos a reforma trabalhista, foi aprovada. Fundamental. Terceirização, aprovado. Lei de governança das estatais, aprovada. Então, existe uma série de projetos fundamentais que foram aprovados. E mesmo a própria Previdência. Eu tive a oportunidade de ir ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e debater com bancadas dos principais partidos. Durante 4, 5, 6, 7 horas. Acho correto isso, temos que conversar. E a minha experiência foi positiva. Tem que se discutir tudo isso, porque é um projeto controverso, não há dúvida, mas tenho segurança que aprovaremos, sim, os projetos fundamentais com o Congresso Nacional, como já temos aprovado. E também outras questões fundamentais. Eu apresentei uma lista de 15 projetos prioritários, alguns deles fundamentais, principalmente para pequenas empresas. Por exemplo, duplicata eletrônica, com a garantia de que a duplicata existe, ela é boa e que serve como garantia, não foi penhorada por ninguém. Isso vai baixar o custo do crédito. Cadastro positivo, baixar o custo do crédito para o consumidor. Letra imobiliária garantida para a construção civil. E, muito bem, alguns me perguntam, mas e a taxa de juros dos bancos? O Banco Central baixou bastante, mas e a taxa de juros dos bancos? Muito bem, excelente pergunta. Vamos enfrentar esse problema. Nós temos que aumentar a competição. Esta que é a realidade. Nós vivemos num sistema de livre mercado. O governo tentar interferir nisso sempre deu errado, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro. O governo interferindo, tentando controlar. Então, achar que um burocrata sentado aqui num gabinete em Brasília sabe mais que todos os senhores e as senhoras. Decidir o que você vai fazer. Não, eu vou decidir ali aquela empresa. Aliás, eu tive uma experiência, aproveitando aqui os outros minutos, eu tive uma experiência interessante discutindo com a autoridade de um país vizinho, que, aliás, vai muito mal. Muito mal. Está tendo problema para nós até de entrada, de gente, etc. Muito bem, mas um dia, conversando com uma autoridade daquele país, só para ter uma ideia, ele falou que o problema dos empresários do meu país, eu estava lá visitando, etc., a convite, inclusive, do governo, para dar algumas opiniões, é que os empresários não gostam de produzir. Eu falei, o empresário não gosta de produzir? Por quê? Não gosta de produzir. Aí, procurei entender o que estava acontecendo. Falei, escuta, vocês tabelam aqui o preço, na verdade? Eu falei, o que aconteceria se vocês, já que vocês tabelam o preço, eu sou contra tabelamento, acho que está errado, mas já que vocês tabelam o preço, o que aconteceria se você tabelasse o preço um pouco abaixo do custo? Eu falei, não, aí os empresários iam produzir, mas aí não serve, porque aí ia ser muito caro. Muito bem. Quando o governo começa a intervir na economia, você tem todo tipo de raciocínio de quem quer resolver a solução simples. Né? Toda resposta simples para problema complexo dá errado. Tenha certeza que está errado. Não tem dúvida. Portanto, esse é o ponto fundamental. Agora, a economia crescendo vai dar condições da arrecadação dos estados aumentar, maior investimento em segurança. Da arrecadação dos municípios aumentar, maior investimento em educação básica. O governo federal, na segurança, tendo condições de fazer um grande projeto de informações, de policiamento de fronteira, para evitar a entrada de contrabando, de armas, e de tráfico e etc. Em resumo, o Brasil tem condições de, portanto, economia crescendo, gerando emprego. Para isso precisa de uma boa administração econômica, segurança pública através de maior segurança propiciada pela força pública nos estados, não distribuindo aí revólver para um brasileiro, cada um de vocês aqui, sair aí no meio da rua, se defendendo, trocando tiro aí. Não é isso. O governo federal tem a responsabilidade de dar segurança à população. E a polícia dos estados. E guarda municipal, dos municípios que tem. Para isso, os governos estaduais e municipais têm que ter a arrecadação crescendo. Educação,
fundamental. Isso é um dos problemas da questão da baixa produtividade do Brasil. Vocês sabem disso tão bem ou melhor do que eu. É o problema da formação da mão de obra. Então, nós temos que ter ensino profissionalizante, ensino básico, ensino profissionalizante do governo federal, ensino base das prefeituras, saúde, informatização da saúde. Já começou a ser feito para que o pequeno posto de saúde tenha acesso a toda a cadeia de informações dos grandes hospitais. Saúde para a população, saúde para o povo brasileiro. Concluindo, dentro do tempo, presidente Robson, nós, então, propomos e temos história para mostrar que já fizemos isso. Eu já fiz isso. Criação de emprego para a população, criação de renda, controle da inflação, segurança para a população, saúde, melhor atendimento de saúde e educação para as nossas crianças estarem melhor qualificadas para ganhar mais para si, para a sua família e produzir mais para o país. E ensino profissionalizante para que todos possam começar a produzir cada vez mais e melhor. O tempo terminou neste momento, eu respeito as regras, respeito a CNI, respeito o público. Muito obrigado, vamos em frente. E seguindo, então, com a dinâmica do diálogo da indústria com os candidatos à presidência da República, lembrando que teremos 2 perguntas formuladas por empresários e a terceira pergunta será formulada pela audiência com 3 opções para serem escolhidas. Passamos à primeira pergunta, o senhor Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE. Boa tarde, candidato. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Doutor Meirelles, desde o final de 2017, quando ainda o senhor era o ministro da Fazenda, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda patrocinam um projeto para redução unilateral do imposto de importação de bens de informática, telecomunicações e de bens de capital para 4%. Linearmente, sem em nenhum momento nesse projeto ser mencionado qualquer condição para essa redução. Ou seja, a redução do imposto de importação é unilateral, sem qualquer tipo de negociação através de uma maior inserção internacional do país, exclusivamente pelo lado da importação. Qual será a postura e a atuação do seu governo, caso eleito, em relação a esse projeto de abertura unilateral do Brasil? Muito obrigado. Obrigado, Humberto. Obrigado pela pergunta, muito importante. Muito importante a pergunta. Aquilo foi uma ideia que era mais um direcionamento estratégico do que uma proposta objetiva de um projeto de lei apresentado com detalhes, etc. Vamos ao que interessa, é a minha posição em relação ao que vou fazer como presidente da República. Isso é que é importante. O Brasil, de um lado, é verdade que precisa de bens de informática, de equipamentos de informática, melhor dizendo, mais baratos, mais disponíveis, mais avançados. E quanto maior a tecnologia que o Brasil possa importar, melhor. De um lado. De outro lado, é fundamental que as empresas brasileiras, a indústria brasileira, nesses setores, tenha a capacidade de competir. Tá? Senão, vamos ter problema, porque aí essas indústrias vão ser prejudicadas. Para isso, nós temos que, antes de qualquer coisa, você colocou a palavra correta, antes de qualquer coisa, nós temos que preparar a indústria brasileira desses setores com produtividade, e apresentamos, como eu disse, 15 projetos prioritários ao Congresso Nacional que vamos defender imediatamente depois da posse, que visa exatamente dar maior competitividade à indústria nacional. Isto
é absolutamente fundamental, porque os industriais brasileiros, e estamos muitos aqui presentes, estão entre os mais criativos, trabalhadores e comprometidos e capazes do mundo. O que nós precisamos são condições para produzir mais e produzir melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, concreto. Eu fiz um estudo junto com o Banco Mundial de alguns problemas de produtividade do Brasil. Não vou entrar com coisas complexas, não vou entrar com uma coisa simbólica, só faço, para nós não complicarmos aqui. Qual é o tempo médio, quando nós entramos no governo, na cidade de São Paulo, para abrir uma empresa? Abrir empresa, contratar funcionário, escritório, fábrica? Não. Papel. Papel, Robson. O tempo para registrar na junta comercial, pegar o certificado do Corpo de Bombeiro, o senhor tem essa experiência. Registrar o Corpo de Bombeiro, vai lá, pega o etc. 101 dias. Isso para abrir uma empresa. E uma empresa internacional no Brasil, que eu já recebi muitas vezes essa reclamação, porque tem que fazer todo o registro de capital estrangeiro, etc. Bom, aí é outro pesadelo, você já desiste. Tá certo? Então, nós temos que simplificar esse processo. Algumas coisas, alguns avanços já foram feitos, por exemplo, a reforma trabalhista. Eu vou dar só um exemplo concreto que eu acho que vai ser resolvido logo, com a terceirização, com a reforma trabalhista. Uma empresa estrangeira, uma grande empresa global, um dia me contou, o presidente esteve aqui e falou o seguinte: nós temos 70 mil funcionários nos Estados Unidos, uma empresa europeia, e 70 mil funcionários no Brasil, igual. Práticas trabalhistas iguais. Nos Estados Unidos, eles tinham 27 causas trabalhistas. 2 advogados de período parcial. No Brasil, eles tinham 25 mil causas trabalhistas, 150 advogados de período integral. Bom, fica difícil. Abrir, competir, enfrentar os estrangeiros desse jeito, não dá. Então, fizemos a reforma trabalhista. Em resumo, nós temos que reformar a economia brasileira, dar condições, musculatura, capacidade das empresas de produzir mais e melhor, aí sim vamos dar condições de vencer a competição no mundo. E tem aí setores nacionais que estão abertos, já fizeram isso. E abrem a competição e ganham. Está aí um exemplo que está nos jornais. Pine, etc., uma fusão aí entre uma grande companhia global, uma companhia brasileira, que é líder mundial no seu segmento. Né? Muito bem. Então, é este o nosso projeto. Antes de mais nada, nós temos que estar líderes em produtividade, líderes em competitividade. A partir daí, sim, vamos ter mais condições de acesso à tecnologia, abertura, abrir a importação de tecnologia, sim, mas sem prejudicar a empresa nacional, dar cada vez mais condições de produtividade, e aí vamos enfrentar. E alguns pontos fundamentais que eu posso falar depois, que o tempo aí já está esgotando para essa resposta, que é a entrada, por exemplo, na OCDE, que o Brasil já está entrando e vai garantir um acesso também às melhores práticas e às melhores políticas no mundo. O Brasil muda de patamar. Muito obrigado ao candidato Henrique Meirelles. Vamos à pergunta de número 2. Senhor Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Boa tarde, presidente Robson. Boa tarde, candidato Meirelles. Boa tarde, amigos e amigas. Meirelles, candidato, é muito fácil para mim fazer uma pergunta para ti, porque você tem um perfil cartesiano, como eu entendo também que eu tenho. Então, nós temos muitos custos Brasil, e vou me alvoroçar aqui a tratar de um custo Brasil, onde o senhor certamente melhor do que ninguém entende, e que aflige toda a sociedade produtiva e toda a sociedade, quer seja o consumidor, quer seja outras atividades, que chamamos de juros bancários. Obviamente, nós sabemos o quanto ele é importante para a competitividade, já que o setor industrial, nós da indústria, somos tão cobrados pela essa famigerada e necessária competitividade e, na verdade, nós não vemos essa competitividade no setor bancário. O senhor chegou a falar um pouco, o setor bancário, obviamente, vive uma grande palavra que o senhor usou muito apropriadamente, que se chama confiança. Com isso, o torna bastante sensível o sistema financeiro, mas
como o senhor pretende efetivamente criar a competitividade. Eu não falo baixar juros por decreto, eu não falo subsídios, nada disso, mas, obviamente, é um setor muito importante para que nós possamos ter uma política de desenvolvimento e que, efetivamente, os juros passem a ser exercido como não é exercido na maior parte do mundo como política monetária e não como política fiscal, entendendo todo o problema do equilíbrio fiscal. E, se o presidente Robson me permitir, eu também, no seu sucesso, peço que, assim como o senhor pretende construir um Dream Team no Ministério da Fazenda, por favor, faça um Dream Team no MIDIC e no MCTI, e eu tenho certeza que a CNI ajudará a formar esse time. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Muito boa. E eu já esperava, né, evidentemente, essa pergunta, que foi a pergunta correta, e vamos falar exatamente sobre isso. Você falou numa questão fundamental, competitividade. Competição, mais do que a competitividade, a questão da competição. Não há dúvida de que existe pouca competição no mercado financeiro brasileiro. Pela própria estrutura do mercado, é um mercado que tem uma vantagem, que é uma presença muito grande no país inteiro, milhares de agências, e isso gera uma barreira de entrada complicada, né? Então, o que é uma vantagem pode ser uma desvantagem também. E aí nós temos uma questão, de fato, de competitividade. E aí o problema é, qual é a solução? A solução é decreto, vamos lá, tal, fixa, tal. Já tivemos vários no Brasil. O primeiro que alguns aqui tiveram a oportunidade de vivenciar, vou lembrar disso, foi o Plano Cruzado, que tabelou juro, né? Lembra? E qual foi o desastre? Aliás, juro no Brasil era tabelado até o final da década de 70. Pois bem, certamente assim, depois foi liberando aos poucos. E era um problema, porque aí tinha dificuldade de acesso ao juro. Eu, quando dirigi uma instituição internacional, eu fui uma vez na Bolívia, e na Bolívia era uma coisa interessante, o juro era tabelado, em 180% ao ano, e a inflação era 2.000. Problema, né? Porque o gerente do banco escolhia qual a empresa que ia ter subsídio e qual a empresa que não ia ter subsídio. Imagina o que acontecia lá. Bom, qual a solução? Aumentar a competição. Eu já dei um passo importante nessa direção, que foram as cooperativas de crédito. Já avançou nessa área. Isso não é suficiente, não. Existe uma solução que o mundo inteiro está caminhando para ela agora. São as fintechs, as empresas financeiras eletrônicas com acesso geral, porque aí não tem necessidade de fazer 3.000 agências, 4.000 agências, que é a barreira de entrada. Então, a fintech, se ela tem um bom software, etc., ela abre, qualquer um no seu equipamento, etc., pode fazer um depósito, fazer transferência, fazer depósito do banco e começar a crescer. E a fintech é o caminho da competição, é o caminho do futuro. Para isso é necessário, em primeiro lugar, alguém que entenda o que está falando, entenda o que está fazendo, em primeiro lugar. Propostas mirabolantes o Brasil já cansou, o presidente Robson. E já tivemos demais, e tenho certeza que os senhores já estão ouvindo bastante. Não é isso que os senhores querem, e nem as senhoras querem também. E o que nós precisamos, então, uma regulamentação agora a ser feita pelo Conselho Monetário Nacional, e essa será uma prioridade do meu governo, de regulamentar para uma abertura às fintechs, de maneira que elas tenham condições, de fato, de crescer, de oferecer garantia para que vocês, senhores e senhoras, tenham confiança, vou de novo na palavra confiança, para fazer o depósito lá na fintech, comprar o CDB, comprar o título da fintech, botar dinheiro lá, e a fintech ter recurso para... E aí o custo é baixinho e mais, não tem barreira de entrada. Pode entrar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 fintechs, e a competição é fortíssima. E isto é que baixa o juro bancário. A partir daí, as próprias empresas públicas, os bancos públicos, também podem já entrar cada vez mais no ramo digital, cada vez mais baixando o seu custo e tendo condições também de forçar esta competição. E isto funciona, porque você mencionou a ideia de que eu conheço esse setor. Conheço, de fato, inclusive no exterior, o que é melhor.
Eu conheço, eu já administrei instituição global, instituição mundial, fui presidente mundial de um banco nos Estados Unidos, e lá, com juro, spread desse tamanhozinho, né? Prestando dinheiro a um juro baixinho, 10 anos de prazo, 15 anos de prazo, emprestando dinheiro para startup, com 10 anos de prazo, 15 anos de prazo, valores elevados e juro baixinho. E as empresas são rentáveis, não quebra, não, os bancos. E as empresas, então, têm muito mais capacidade. Então, nós precisamos criar, primeiro, maior competição, estabilidade da economia e condições de aí duplicado eletrônico, várias coisas, que o bom pagador não tem que pagar para o mau pagador, pagar para os maus créditos. Com isso, temos condições, sim, temos segurança, e posso lhes dizer que, pela minha experiência no mundo inteiro que eu ouvi isso, agora aqui, como presidente da República, nós teremos condições, sim, de baixar substancialmente o juro bancário para que todos possam crescer, prosperar e investir. Muito obrigado pela resposta, senhor candidato. Passaremos agora à pergunta de número 3, seguindo a mesma dinâmica, onde será feita a leitura das opções A, B, C. As perguntas serão projetadas no telão. As senhoras e senhores poderão escolher e, ao final, terão 30 segundos para escolher. Após a leitura da escolhida, o candidato terá 5 minutos para a resposta. Opção A. O Brasil presenciou uma das maiores greves da sua história, com a greve dos caminhoneiros. Durante esses 11 dias, o país enfrentou desabastecimento e prejuízos expressivos. Com o intuito de reverter essa situação, o governo federal atendeu às solicitações da categoria. Agora, o setor produtivo precisa enfrentar medidas que ignoram a lógica econômica, como o tabelamento de frete mínimo. Qual a sua visão? Qual a sua política para enfrentar esse problema? Opção B. Os problemas de qualidade da educação no Brasil permanecem graves e se constituem em obstáculo para a mobilidade social e para a elevação da produtividade. Qual a sua visão sobre a educação brasileira? Como avalia a reforma do ensino médio? Qual o papel da formação profissional? Opção C. O sistema tributário brasileiro apresenta diversas disfunções que retiram competitividade das empresas. O resultado é um crescimento econômico mais lento, que reduz o nível de bem-estar de toda a população brasileira. Qual a solução para esse problema? Aprimorar o atual sistema tributário ou realizar uma ampla reforma e adotar um novo sistema? Qual seria a estratégia do seu governo para alcançar a solução escolhida? Será parte da agenda dos primeiros meses de governo? Senhoras e senhores, têm 30 segundos para escolher a opção. Senhor candidato, a pergunta escolhida foi a alternativa C. Vou repeti-la para que o senhor possa respondê-la em 5 minutos. O sistema tributário brasileiro apresenta diversas disfunções que retiram competitividade das empresas. O resultado é um crescimento econômico mais lento, que reduz o nível de bem-estar de toda a população brasileira. Qual a solução para esse problema? Aprimorar o atual sistema tributário ou realizar uma ampla reforma e adotar um novo sistema? Qual seria a estratégia do seu governo para alcançar a solução escolhida? Será parte da agenda dos primeiros meses de seu governo? 5 minutos para a resposta. Eu estava comentando aqui com o Robson. 3 boas perguntas, 3 excelentes, mas essa terceira é fundamental. Então, eu fico feliz que nós possamos entrar direto nela, tá? Porque é um tema que é vital para todos e que eu conheço bem também, né? Não só esse, mas esse particularmente eu me debrucei sobre ele porque eu trabalhei na proposta da reforma tributária, profundamente. Então, é um assunto que está presente, que eu tenho
estudado, proposto, e a proposta da reforma tributária está em andamento. Pois bem, aprimorar o atual sistema ou realizar uma ampla reforma? Certamente uma ampla reforma. Esta é a solução. Não há dúvida. E qual seria a estratégia do seu governo para encontrar a solução, alcançar a solução escolhida? Existe uma comissão especial da Câmara, tratando disso, liderada pelo deputado Raul, e já temos discutido isso. Eu vou sumarizar o que seria uma proposta de reforma tributária. É uma reforma que ela tem que simplificar, em primeiro lugar. O maior problema do Brasil é complexidade. Quando eu entrei no governo, o tempo médio gasto por uma empresa brasileira para pagar imposto, agora alguns vão dizer, pagar imposto, que tempo é esse? É o tempo de ganhar o dinheiro para pagar o imposto? Não. Burocracia, papel. 2.600 horas por ano. Então, tem que simplificar. E isto já foi reduzido para cerca de 1.700, e a nossa meta é chegar no padrão de países avançados, 200 horas por ano, no máximo. Então, nós temos que simplificar o processo. Segundo, tornar ele mais justo e mais transparente, que é um imposto de valor adicionado, que é a linha também que já está sendo seguida para a comissão. Nós já estamos andando nessa linha, um imposto de valor adicionado, simplificando o PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc. E aí os diversos créditos que as empresas têm direito e também a alocação para os diversos entes federativos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e etc. Simplificando o processo, em primeiro lugar. Esta é a estratégia. Nós temos que fazer a reforma, terminar, chegar a um consenso entre o governo, o Poder Legislativo e o meio empresarial, e algo que faça sentido para o setor público e para a simplificação tributária. E apresentar e discutir isso com a sociedade e no Congresso Nacional. A última parte, isto é, sim, parte da agenda dos primeiros meses de governo. Isto será a primeira reforma a ser feita e enviada ao Congresso Nacional. Já existe lá pendente a reforma da Previdência, e esta será a primeira reforma a ser feita e enviada ao Congresso Nacional imediatamente, e já temos a solução. Inclusive, agora, na minha equipe de plano de governo, já temos profissionais da melhor qualidade no país trabalhando já no detalhamento dessa proposta. E vamos ter a oportunidade de discutir com todos aqui, com transparência, este assunto no detalhe, para que seja algo de fato que funcione. Algo que não foi mencionado, mas eu vou mencionar, usando os meus 1 minuto e 20 segundos aqui, que restam para essa resposta, Robson, é o seguinte. Vamos falar de carga tributária. A carga tributária brasileira, que é, além da complexidade, é o que está na base da preocupação de muita gente, com razão, é a maior entre os países emergentes. É alta. Tá? Além da disfunção, além da complexidade, etc., ela é alta. E nós precisamos resolver isso. Nós temos que baixar a carga tributária para todos, para a economia funcionar melhor. E agora nós estamos enfrentando mais competição. Os Estados Unidos baixou a carga tributária lá. Tá certo? Então, nós já estamos aí vendo problema de investimento, saindo daqui para lá, etc. E eles fizeram isso para atrair mais investimento e para crescer mais. Está crescendo, aliás. Independente de que cada um possa pensar da atual administração. Mas, de qualquer maneira, nesse ponto está crescendo. E o que nós temos que fazer? Como é que o senhor faz para poder arrecadar menos? Qualquer ente público ou privado. Tem que gastar menos. Então, temos que aprovar a reforma da Previdência, aprovar as reformas fundamentais que ainda restam, diminuir, que é a nossa meta, ao invés das despesas públicas federais continuar crescendo e ir para 25%, cair para 15% do produto, aí sim nós teremos condições de fazer uma redução substancial da carga tributária e aí sim, com uma tributação mais simples e uma carga tributária menor, aí sim as empresas vão ter condições de crescer, de investir, de contratar, de criar emprego e o Brasil ter mais emprego, renda e arrecadação tributária também, porque né, o governo também precisa. Mas não como aumento da carga, mas como aumento da atividade, do PIB.
crescimento maior de todos das empresas, menor alíquota e mais venda, mais consumo. Essa é a ideia. Vamos em frente. Obrigado, ministro. Ministro, mais 5 minutos para as suas considerações finais. Pois não. Eu quero falar agora sobre a possibilidade da minha candidatura ganhar a eleição, porque isto, evidentemente, está no centro da questão, que nós temos que discutir. Alguns podem dizer, alguns já me disseram isso, quando eu comecei esse trabalho, de que, espera aí, é o seguinte, de fato, a sua experiência é extraordinária, você tem trabalho realizado, tem serviço mostrado, mas a pesquisa está baixa, né, de intenção de voto no seu nome. Então, vamos ir direto. Como eu estou fazendo com outros temas, vamos direto nesse também, que é o tema político e, mais importante ainda, eleitoral, né? Vamos começar com um dado concreto. Eu mandei fazer pesquisas quantitativas que mostram o seguinte: a percentagem de brasileiros que, de fato, têm informações suficientes, ou julgam ter informações suficientes para decidir se votarão ou não em mim, é um pouco acima de 4% da população. Mas do total, um pouco mais de entre 1 e 2, atualmente, manifesta a intenção de voto para mim como candidato a presidente da República. Se nós olharmos como percentual daqueles que já têm informação, isso é impressionante, de 40% a 50% de intenção de voto. A campanha eleitoral na televisão, ela permite transmitir essa informação para todos os brasileiros em grande escala. É uma das características da legislação brasileira. Agora restringe muito a divulgação. Aqui eu posso falar, todos falamos, etc. Está aberto. Mas eu não posso ir na televisão e ter um espaço de tempo na televisão para divulgar os meus projetos. Posso dar uma entrevista, mas assim mesmo é muito restrito. Então, na campanha eleitoral, por outro lado, não, é aberto. Faz vídeo, Brasil inteiro, um número de tempo. E aí um dado importantíssimo, o PMDB, ou o MDB agora, tem tempo de televisão. É o maior partido de presença no país. E um dos de maior tempo na televisão. E tem presença no Brasil inteiro, uma base impressionante, que tem condições e está se mobilizando. Eu ouço isso no Brasil inteiro. Eu estou visitando, já visitei mais de metade dos estados brasileiros e vou continuar visitando, vou visitar praticamente todos. E o que eu ouço chegando na cidade, nos municípios e conversando com líderes empresariais, falando para muitos empresários regionais, mas também vereadores, deputados, senadores, governadores, etc. E eu ouço isso todo dia, falando, agora o MDB tem um candidato, e agora o MDB tem um ótimo candidato, alguém que está preparado para assumir a presidência da República. Então, no momento em que eu mostro o vídeo com a minha história, dizendo, o Brasil cresceu muito no Lula, quem era lá o responsável pela política econômica? Foi ele. Quem é o responsável pela política econômica agora do governo Temer, quando o Brasil começou a sair da crise? Mas, então, fica claro algumas coisas. Esse homem serve ao país. E, quando ele está lá, o país cresce, quando não está, o país entra em recessão, ou tem problema, ou o crescimento vai caindo menos. Então, esse é o ponto. Segundo, agora falando em pesquisa qualitativa. Pesquisas qualitativas, eu fiz muita, antes de tomar a decisão de sair do Ministério da Fazenda. Isso é importante. Não entrei numa aventura, não. Eu sabia o que eu estava fazendo. Os pesquisadores me disseram, o homem mais difícil de convencer que a candidatura é vencedora foi o senhor. O senhor deu um trabalho danado. Sim, exigi. Por quê? A pesquisa mostrava, na qualitativa, quais são as características do próximo presidente da República, na sua visão. Era grande maioria. Mudava a ordem, mas as características são competência, experiência, integridade pessoal e seriedade. Às vezes mudava. Competência, honestidade, usava palavras diferentes, experiência,
seriedade. Interessante a palavra seriedade. Antes não se plugava. Muitas vezes, em outras eleições, eu acompanhei isso. Não, candidato festivo, fazendo festa, simpático, tem carisma, não sabe nada, mas ótimo. Mas o cara é bom. Não, agora não. Está se demandando seriedade. Está se demandando dizer a verdade. E depois de vídeos dos diversos candidatos, quais são as características que o senhor dá ao senhor Henrique Meirelles? Estas 4. Portanto, as pesquisas me levaram a concluir que, sim, temos as características que hoje é a preferência dos eleitores brasileiros e basta levar esta informação, mostrar isso a todos, que temos certeza da vitória em outubro e vamos juntos construir o Brasil do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigado.